Estamos retomando nossas aulas para falarmos sobre as reações químicas, como ocorrem e os diferentes tipos de reações. Temos uma série de exemplos de reações químicas ocorrendo em nosso cotidiano, como a reação de respiração de todos os organismos aeróbicos, esta já vista anteriormente no roteiro de biologia. Temos ainda a reação inversa de fotossíntese, realizada por algas e vegetais. Você já experimentou misturar vinagre e bicarbonato de sódio? Pois então, a partir dessas substâncias, obteremos outras com algumas evidências visuais, nesse caso, liberação de gás. Uma substância denominada ácido acético contida no vinagre reage quimicamente com o bicarbonato de sódio, produzindo um gás carbônico ou dióxido de carbono, e o mesmo dos refrigerantes. Percebemos, então, que se uma ou mais substâncias presentes no estado inicial de um sistema transforma-se em uma ou mais substâncias diferentes, que estarão presentes no estado final, teremos observado uma reação ou transformação química. Em síntese, podemos dizer que reação química é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras, como bicarbonato de sódio mais ácido acético, reagem para formar água, gás carbônico e acetato de sódio. Para sabermos se houve uma reação química, devemos comparar as propriedades das substâncias envolvidas no sistema, em seu estado inicial e final. Se não houver alteração dessas substâncias, não constitui uma reação química, e sim apenas uma transformação. Frequentemente, os químicos usam as propriedades das substâncias no estado inicial e final para efeito de comparação. Por exemplo, nós temos o etanol, o gás oxigênio, o gás carbônico e a água, com suas características de ponto de ebulição, conforme no slide, estado físico a 20 graus, densidade a 20 graus e coloração. As reações químicas são representadas por equações químicas. Envolvem sempre um ou mais reagentes que ficam à esquerda da seta e resultam em um ou mais produtos que ficam à direita da seta. Veja o exemplo de slides. O número que vem antes das substâncias é o coeficiente, e o que vem após é o índice que indica o número de moléculas. Algumas evidências são observadas na ocorrência das reações químicas, portanto, indicativos de que estão ocorrendo, como liberação de calor, combustão, mudança de cor, mudança de odor, liberação de gás, formação de um sólido, a partir de duas substâncias diferentes. As reações podem se apresentar de 4 formas. Primeira, síntese ou adição, onde duas ou mais substâncias reagem para se transformar em uma. Análise ou decomposição, onde uma substância se divide em duas ou mais de estrutura mais simples. Simples troca ou deslocamento, onde uma substância simples troca de lugar com um elemento de uma substância composta, se transformando em nova substância simples. Dupla troca. Duas substâncias compostas reagem e trocam seus elementos, se transformando em duas substâncias também compostas. Vejamos cada uma delas. A reação de síntese ou adição.
é quando dois ou mais reagentes participam de uma reação, originando um único produto mais complexo. Veja o caso do carbono mais o gás oxigênio, produzindo o gás carbônico. Análise ou decomposição. Reação química na qual determinado composto desfragmentado quimicamente dá origem a pelo menos dois produtos diferentes. No exemplo, temos o peróxido de hidrogênio, que é fragmentado em água e gás oxigênio. Simples troca ou deslocamento. São aquelas que ocorrem quando uma substância simples, formada por um único elemento, reage com uma substância composta, deslocando essa última em uma nova substância simples. É o caso do zinco mais sulfato de cobre, que passa a sulfato de zinco mais cobre. O zinco deslocou o cobre por ser mais reativo. Como ambos são metais, deve-se seguir a ordem de maior reatividade para ver quem ocupará a posição pretendida, conforme a tabela. Aí podemos ver que diferentes elementos têm maior reatividade ou eletropositividade sobre os demais. Reação de dupla troca. Nessa reação, duas substâncias compostas reagem e trocam seus elementos, dando origem a duas substâncias também compostas. É o caso do ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, que reage como cloreto de sódio mais água. Bem, agora que vimos conceitos e exemplos de reações químicas, vamos aos exercícios. Exercício 1. Dê nome às reações, reação de síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca, de acordo com os reagentes e produtos, justificando a resposta. Reação A, reação B, reação C, reação D. Olhe bem e vamos às denominações. A reação A é uma substância simples, o zinco, que reagiu com uma composta, que é o nitrato de chumbo, e originou uma nova substância simples, chumbo, e outra composta, nitrato de zinco. Reação B, dupla troca. Duas substâncias compostas reagiram entre si, originando duas novas substâncias compostas. Reação C, decomposição ou análise. Uma única substância, o nitrato de sódio, originou dois produtos. Letra D. Duas substâncias originaram um único produto, amônia. Seria síntese ou adição. Exercício 2. O hidrogenocarbonato de sódio é utilizado em fármacos denominado antiácidos. Lembrando que é o nosso conhecido bicarbonato de sódio que estamos falando, que ajudam a diminuir a acidez estomacal, causada pelo excesso de ácido clorídrico. Qual das alternativas a seguir indica corretamente a reação que ocorre entre esses dois compostos? Alternativa A, B, C, D ou E. Resposta correta. Letra A, bicarbonato de sódio mais ácido clorídrico, resultando em cloreto de sódio mais gás carbônico mais água.
Bem, finalizamos mais uma aula discutindo sobre as reações químicas. Voltaremos num próximo capítulo falando sobre equilíbrio químico, ou seja, como as reações ocorrem. Até lá!